Amém, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por esta noite maravilhosa e pelo momento em que estamos reunidos na Tua casa. Abençoe nossos amigos, nossos irmãos, nos ajude a entender um assunto que é de suma importância para todos nós. Que o Senhor esteja conosco no decorrer desta palestra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, minhas irmãs. Boa noite para vocês. Boa noite. Quem não está aqui, diga eu. Muito bem, vocês estão aqui. Ok? Bom, meus amigos, hoje nós vamos ter um tema bem interessante. E eu gostaria da atenção de vocês. Podem ficar aí, os meninos, tudo bonitinho aí, tá? Nós vamos falar sobre a morte. Sobre a morte. Quem gosta da morte aí, levanta a mão. Ninguém gosta da morte, né? Então nós vamos ver qual é a opinião das pessoas com relação a esse assunto. O que acontece com os mortos, a explicação, o que as pessoas pensam sobre isso. Nós vamos ver um pequeno vídeo aqui, tá bom? Fiquem atentos, logo logo a gente vamos para esse assunto aqui. Vamos lá. Passagem, né? É um descanso, não se sabe por quanto tempo, só Deus sabe. A gente deixa de existir, deixa os amigos para trás. Isso para mim é o fim de tudo. Morte, todo mundo vai ter que passar por isso, só que dá medo até de pensar. Hoje mesmo eu não imagino ninguém que eu amo morrendo ou eu mesma morrendo. Tudo que a gente está fazendo hoje aqui vai acabar um dia e assim dá medo. Eu tenho medo de uma vida mal vivida. A morte para mim é uma interrupção da vida. Mas eu sei que isso aí, todos nós vamos passar, é de morrer. Rapaz, eu tenho medo de morrer que você nem imagina. Eu não tenho medo da morte, não. A morte é a morte. E ela deixa a desculpa, né? Você está aqui, aí o cara fala, rapaz, fica aí mais um pouquinho. Mas você, não, eu tenho que ir ali. Aí chegar ali, acontece, você cair. Se o cara estivesse aqui, não aconteceria isso. Porque a morte é a morte. Talvez seja o primeiro passo para uma eternidade. Dor e próximo nível é a única certeza que eu tenho da vida. Então eu espero. A morte é uma consequência natural, porque a morte a gente está observando a morte constantemente nos nossos próprios atos, naquilo que a gente possui. A morte está presente no sentido de perda, não? O tempo tá correndo, né? O nosso tempo não para, né? O pagamento do pecado é a morte, então eu peco, né? Então não tem por que se livrar dela, mas eu tenho menos medo do que eu tinha antes, bem antes. Uma parada que hoje você tá vivo e amanhã você não sabe se você vai estar vivo. Você pode dormir e simplesmente morrer. Então por isso que eu curto a minha vida um pouquinho de cada, aproveitando o máximo possível. A morte não é boa não. A morte não é boa não. Acho que o Rui não gosta da morte não. Mas ela pode não existir. A gente não sabe exatamente quando Cristo voltará. Se ele voltar amanhã, a morte não mais existirá. O cristão não deve ter medo da morte. Existe vida após a morte? Sim. Existe. No meu conceito de vida existe. Uns falam que existe vida após a morte, mas eu acho que não, viu? Você morreu, já foi. Eu não acredito de vida após a morte. Eu acredito que a gente tem um traço aqui na Terra e acabando essa triagem, eu acho que fez nosso papel aqui. Eu acho assim que não ia valer a pena a gente ver tão pouco tempo aqui na Terra e acabou. Então assim, eu acho que realmente existe alguma coisa após a nossa vida aqui na Terra, alguma coisa, né, após essa morte. Como eu disse, é um plano único, mas que tem várias etapas. Eu não acredito que essa aqui seja o nosso final. Eu acredito que depois da nossa morte a gente acabe tudo nosso. Na verdade, para mim, a morte, ela acontece para que você possa reencarnar e evoluir. O espírito, eles falam que assim, a carne é que morre, o espírito, né, sai, né, e vai para outro corpo, né?
Por incrível que pareça, eu respeito a morte. Não tenho medo. Acredito que morreu, acabou. O negócio de ressuscitar, de ser recolocado de novo como a gente é no mundo, já chega. A gente já passou esse tempo todo aqui. Se a gente tiver que ser colocado de novo aqui, tem que ser um estágio mais evolutivo, não ressuscitar, reencarnar. É uma questão a se saber quando eu morrer. Essa resposta eu vou ter quando eu morrer. Você morre na carne, mas, entendeu? Pode morrer também no espírito, ou pode também não morrer no espírito, a depender de seu procedimento. Não sei, eu nunca tive morta, não posso saber isto. Existe vida após a morte com Deus. A composição do ser humano como o barro, como o pó e o fogo de vida, o pó volta para a terra e o fogo de vida volta para Deus. Existe a vida eterna com Cristo. Eu acho difícil pensar do meu ser, parar de existir depois da morte física. Então, eu preciso quase, de acreditar em algo mais. A morte seria o fim das coisas ruins e, se Deus quiser, o início de uma coisa boa. Olá, mais uma vez. Ok. Então, meus amigos, hoje nós vamos falar desse assunto que é um tanto... Por favor, irmã, a irmã vai colocar a Bíblia na mão de vocês. Quem puder acompanhar é importante, porque este é um assunto muito interessante, porque as pessoas têm muita opinião acerca da morte. Nós vimos aí o que acontece com as pessoas quando morrem, ou para onde vão os mortos. Como vocês viram aí, inúmeras são as opiniões acerca desse assunto. As pessoas pensam que, ou aprenderam assim, de que quando se morre, além de o corpo físico, essa estrutura, vai ser enterrada, vai para um cemitério, mas as pessoas entendem que o corpo, ele é dividido, ou a pessoa, ela é dividida entre corpo, alma e espírito. Não é assim que a gente aprendeu por aí? Não foi assim que a gente ouviu dos nossos pais? Não foi assim que alguns aqui aprenderam? Porque eu aprendi assim. Como? Que a pessoa quando morre, né, é lógico que o indivíduo vai ser enterrado, mas aí alguns vão acender uma vela ao redor do seu túmulo, outros iluminam o ambiente onde está sendo velado. Aí essa pessoa, ela está, de repente, se ela foi uma pessoa boa, ela foi direto para um lugar bom, enquanto os que fizeram coisa ruim vão para um lugar ruim, e as pessoas acendem vela a fim de que essa pessoa esteja no lugar iluminado, ou pelo menos com essa vela encontre o caminho. Uma série de crendices. Nós vimos aqui que as pessoas têm suas opiniões acerca da morte. Um crê que não é o fim, outros creem que elas precisam, quando elas morrem, o espírito sai e vai e reencarna para viver de novo. Outros dizem que é possível ter vida após a morte, ou existe vida após a morte, e há quem crê também na manifestação de quem morreu, ou seja, eles de alguma forma, eles interferem na vida de quem está vivo. Sim ou não? Sim ou não? Então eu acredito, eu não sei aqui, mas tem gente que já teve experiência com pessoas que morreram. Por exemplo, eu tenho um tio, uma tia, na verdade, que mora no Maranhão, e ela era casada com um rapaz que eu considerava ele como tio também. E ele saiu do interior do Maranhão, foi para a capital comprar um carro para ele trabalhar com venda de pescado, camarão, peixe, essas coisas. E no retorno para a sua cidade, houve um acidente. Estava ele, a mulher
que era a esposa do meu pai na época, e mais um cunhado deles. Houve um acidente e esse rapaz veio a falecer. Depois de um tempo, muito tempo depois, eu estava lá na casa deles, onde eles construíram essa casa. Era uma casa de 3 pisos, eu estava no 2º piso, deitado, mais ou menos um horário como esse. O pessoal ainda estava passando na rua, e estava eu e umas 2 tias minhas lá. Cada um numa rede, que o povo gosta de dormir em rede, deitar em rede, e uma varanda bem exposta, a gente estava lá. Quando de repente, eu estava bem na entrada da casa, no 2º piso, assim, na porta que dá acesso para dentro da casa, quando eu senti algo vindo de fora, tentando entrar para dentro, mas eu estava com um obstáculo no meio, então passou, e no momento em que passava por mim, eu senti uma paralisação instantânea no meu corpo. O quê? Uma paralisação, que eu não conseguia falar, não conseguia me mexer, mas eu estava vendo minha tia ali e ouvindo ela falar. Eu tentava, de alguma forma, chamar a atenção dela, tentava gritar, mas não conseguia. O que aconteceu? Eu, no meu pensamento, eu só clamava pelo sangue de Jesus. E da mesma forma que se aproximou e foi me envolvendo, também saiu lentamente. No dia seguinte, eu não comentei nada depois, quando foi de manhã, eu conversando com a moça que trabalhava lá na casa da minha tia, eu comentei para ela que eu tinha passado por essa experiência. Ela disse: olha, o marido da tua tia, toda noite ele vem aí, perturbar ela aí. Ela tem um banquinho que ela usa para alcançar as coisas dela no armário dela, lá no guarda-roupa dela, que ela é baixinha, que maranhense, a maioria são baixinhos, né? Aí ele senta lá e fica conversando com ela. E a menina que trabalhava comigo, me ajudando aqui, que dormia no quarto ali de baixo, ele expulsou ela daqui. Eu, no momento, achei interessante e acreditei, porque até então eu acreditava assim. Ok? Mas eu passei por essa experiência. Não posso dizer que era entre aspas, o espírito dessa pessoa, desse meu tio, mas houve uma manifestação ali. Ok? Então, assim como eu tive essa experiência, apesar de não tê-lo visto, muita gente diz que já viu. Sim ou não? Muita gente aqui, alguém já teve essa experiência? Já viu alguém que morreu, ou apareceu alguém que morreu, assim, nitidamente, aqui, sim ou não? Não, né? Então, mas na maioria dos lugares onde eu vou, sempre tem alguém que diz: olha, a minha avó apareceu, eu vi minha mãe, eu vi minha tia, esse tipo de comentário. Então isso leva à crendice de que as pessoas, de que os mortos, eles têm alguma intervenção nesse plano físico. Mas o que a Bíblia nos fala acerca desse assunto? Para onde vão os mortos? Será que a pessoa, quando morre, ela vai para algum lugar ou de tormenta, ou de alegria, de repouso, de descanso, de uma relação com outros seres? O que é espírito e alma e corpo? Vamos ver dentro da palavra de Deus o que a Bíblia diz acerca de quem somos. Será que eu sou um ser vivente, composto de corpo, uma alma e um espírito, tudo separado? Que cada um trabalha junto quando se está vivo, mas quando está morto, são divididos? Porque nós acreditamos que no que a palavra diz acerca desse assunto, mas foi ensinado também algo interessante sobre a alma. Satanás falou que a pessoa, quando comesse do fruto proibido, ela não morreria, sim ou não? Mas o Senhor Deus, quando disse para Adão e Eva, para eles não comer do fruto que havia no meio do jardim, eles morreriam. E essa fala foi direcionada a quem? Ao casal, Adão e Eva, que Deus criou. Quando Deus disse: vocês não comam do fruto que há no meio do jardim, porque quando vocês comerem, se vocês comerem, vocês morrerão. Mas Satanás chega para Eva e diz: olha, Deus te disse que tu comesse, tu morreria, mas se eu disser para você que você não morre se você comer. E ela achou isso interessante e comeu. Mas nós entendemos que o Senhor estava falando sobre uma morte espiritual. Mas essa situação ocasionou de fato na morte também da pessoa. Porque até então,
se eles não comem, eles não morreriam. Que morte eu estou falando? Da morte física. Eles não morreriam, porque eles continuariam perfeitos diante de Deus e com acesso à árvore da vida. Então, eles iam viver, se alimentavam da árvore da vida e eles não morreriam. Mas quando eles pecam, eles perdem essa relação espiritual com Deus e o acesso à árvore da vida. E agora eles estão no contexto da maldição do pecado. E o salário do pecado é a morte. Então, com relação a essa morte, nós vamos aprender aqui quem somos, a forma e o propósito pela qual Deus nos criou. Nós vamos ver também agora essa infiltração dessa mentira de que a alma não morre, e nós vamos descobrir o que é uma alma. Ok? Nós vamos saber do que se trata uma alma, porque as pessoas dizem aqui, vocês viram aí, que quando uma pessoa morre, a alma vaga, ou ela fica perdida, desorientada, ou ela vai para algum lugar, ou ela precisa de um guia. Ok? E inúmeras são as perspectivas e as opiniões acerca desse assunto, mas nós vamos aprender dentro da palavra de Deus o que de fato a Bíblia fala acerca do indivíduo quando ele morre, o que acontece com ele, e em que contexto nós fomos criados. Amém? Então nós vamos aprender o que a Bíblia diz, e se a Bíblia nos traz uma verdade sobre esse assunto, nós vamos dar ouvidos a quem? A Bíblia ou a opinião ou as crendices de pessoas que têm uma teoria, mas não se baseiam na palavra de Deus. Ok? Então eu acho muito mais coerente e sensato crer no que a palavra de Deus diz, porque nós aprendemos aqui que o dragão, ele usa de seus enganos, sim ou não? De suas mentiras, ele usa de sua astúcia para manter a humanidade sob seu domínio. Isto inclui também a falta de sabedoria e essas crendices acerca da manifestação de aparições ou até mesmo manifestações de que pessoas que já morreram. Nós vimos por aí, amigos, que as pessoas trazem mensagens de quem morreu, sim ou não? Ou se comunicam diretamente com elas, mas através de quem? De um intermediário, não é isso? Isso está no contexto do espiritismo. Ok? Aonde existe pessoas ali que fazem um intercâmbio entre quem morreu e trazem mensagens para quem está vivo. Mas o que a Bíblia fala sobre essa prática? Em que contexto essa prática, de fato, ela existe e não é de hoje? Em que contexto essa prática aí, ela é verdadeira? No que está por trás de tudo isso? Porque se atrai e se prende muitas pessoas e acontece coisas, é porque tem alguma gente que está por trás disso aí, ok? Então vamos agora descobrir a palavra de Deus e responder essas perguntas aqui, aonde estão os mortos. Por isso eu quero a atenção de vocês, viu, meninos? Por favor, fiquem atentos. Vocês têm medo de morrer? Tem medo de morrer? Sim ou não? Por quê? Por que você tem medo de morrer? Hã? Porque dói? Mas na morte ninguém sente dor não. Sente antes da morte. Dependendo de como foi, né? Porque a morte, ela interrompe a vida. Ok? E tem gente que está morrendo precocemente aí, sim ou não? Vamos lá. Deixa eu ver aqui se meu negocinho aqui vai funcionar. Rapidão, toda vez esse negócio aqui. Testar isso. Ok, vamos lá. Vamos lá, dentro da palavra de Deus, responder essa pergunta com relação a onde vão os mortos. Primeira coisa que nós temos que ver aqui é procurar entender essa pergunta aqui. Podem os vivos
falar com os mortos? Deixa eu perguntar aqui para esse lado aqui. O que você acha desse lado aqui? Os vivos ou os mortos podem se comunicar? Vocês estão dizendo não. E aí atrás? O que você acha, Valber? Um morto pode se comunicar com um vivo? Não? Por que você acha que não? Está morto, né? Mas, presta atenção, desse lado aqui, os mortos podem se comunicar com os vivos? Não, né? Mas, por que existe então as pessoas que vão ao encontro dessas pessoas que se chamam médiums? Que são aquelas pessoas que têm alguma relação com quem já morreu, ou eles são intermediários, né? Que conseguem ter esse dom paranormal de comunicar com os mortos. Nós estamos aqui fazendo uma pergunta: pode os vivos conversar com os mortos? Mas a gente sabe que existe aí um monte de gente conversando com os mortos, eu não? Quer um exemplo? Olha só, isso aqui é só para você ter uma ideia. A pergunta é aqui: pode os vivos conversar com os mortos? Pode, cara. Tu quer ver um exemplo que pode? Dia 2 de novembro, eu estava entregando folheto lá no cemitério. Estava lotado de gente conversando com os mortos. Tinha até culto para conversar com os mortos. Mortos. Pode ser morto ou mortos, mas são pessoas que morreram. Porque no contexto de mortos, pode ser no contexto geral de toda a humanidade, ou um morto específico, porque tinha pessoa conversando com o morto dela, mas tinha um grupo de pessoas dentro de uma capela lá fazendo menção sobre os mortos, no contexto geral. Morto está no singular, se trata de um indivíduo. Mortos está no plural, quando se trata de várias pessoas. Então, podem os vivos conversar com os mortos? Sim, mas a grande pergunta é aqui: e os mortos, pode interagir com eles? Sim ou não? Eis a questão. Porque tinha pessoas chorando lá no túmulo, rodeando o túmulo de vela, sensibilizadas, né, com saudade, porque nós, os vivos, podemos demonstrar sentimentos, sim ou não? Nós podemos nos comover, sentimos saudade, lembramos de coisas boas, até ruins, mas mais as coisas boas quando se trata, sim ou não? Então estava cheio de gente lá conversando com os vivos, com os mortos. Agora a grande pergunta é: os mortos estavam interagindo com elas? Não. Deixa eu contar uma história para vocês. Vocês já ouviram falar, ou já ouviram esse nome aqui? Tutancâmon, o rei Tut. Isso, garoto. Veja bem, esse rei aqui, ele era chamado também de rei menino, porque ele assumiu a dinastia faraônica, ok? Ele assumiu o reinado dele quando ele ainda era muito criança, um jovem, um adolescente, e ele era um rei de um tempo, de uma riqueza muito grande no Egito. Mas esse rei aqui, amigos, Tutancâmon, a vida dele foi muito breve, ele morreu ainda também na sua adolescência, ok? Saindo da adolescência para o estado juvenil. E ele foi enterrado com uma variedade muito grande de riqueza. Seu corpo todo estava envolto em faixa, mas tinha uma coroa magnífica, uma capa, uma máscara magnífica de ouro puro. Interessante que quando ele foi enterrado, na sua tumba também foi encontrado vários outros objetos e um grupo de pessoas mortas também ao seu redor. Ok? Que os historiadores dizem que eram seus servos, as suas servas, animais, objetos como cadeiras, né, até brinquedos, muito ouro, muito alimento. Você sabe por que esse rei aqui ele foi enterrado dessa forma? Porque eles acreditavam que após a morte, para onde eles iriam, para o local para onde eles iam,
eles renasceriam ou viveriam em um local e eles iam poder usufruir de tudo aquilo que eles tinham. Lá ele ia poder ser um rei rico e ter os seus escravos, ter os seus servidores. E essas pessoas que, mesmo estando vivas, mas que precisavam ser enterradas com eles, eram também enterradas com ele. E eles acreditavam que no outro mundo eles iam também servir esse rei lá. Você entende isso aqui? Então imagine que essa compreensão, essa crendice de que há uma vida após a morte, no sentido de que você será e terá os mesmos, a mesma posição que você tinha. Lá na Índia, as pessoas acreditam que uma pessoa quando morre, ela reencarna. Quem está entendendo, diga amém. Por exemplo, eu vi um filme e um jovem lá da Índia, indiano, ele queria construir um cinema, né? Porque ele queria saber as coisas de Hollywood. Lá ele vivia muito trancado, muito restrito. E a pessoa que estava construindo foi fazer a fundação lá desse local onde seria o cinema. E os trabalhadores lá, eles passavam horas e horas e horas separando as minhoquinhas de onde eles cavavam. Por quê? Porque eles acreditavam que cada minhoca daquela ali poderia ter sido um ancestral, alguém que morreu e reencarnou ali. Dentre essas crendices, várias outras manifestações de reencarnação. Ou seja, o que predomina ali também na cultura e na religião daquele pessoal, além deles terem milhares de deuses, existe pelo menos uns 2 milhões de deuses lá na Índia. Eles acreditam nisso aí. Tem um rio lá que eles depositam os seus mortos lá, eles tomam banho. Tem gente que até come carne de morto para exatamente achar que eles têm algum vínculo com essas pessoas que morrem. Eis a questão. Lá no México tem lá entre aspas, uma santa lá, chamada La Muerte, que é a mesma figura de Maria aqui, só que com uma expressão de morto, uma caveira. Vocês estão entendendo isso aqui? Então no mundo existe essa questão de as pessoas acreditarem o que acontece, o que vai acontecer com os mortos. Eles têm alguma influência conosco ou não. Então Tutancâmon foi, acho que, o maior achado arqueológico nesse contexto do povo egípcio. Um dos mais ricos até hoje. Ok? Essas pessoas que foi enterrada com todo o seu tesouro e com seu servo, para você ver o nível de fé que essas pessoas têm. Mas a Bíblia nos fala acerca desse assunto, o que acontece com os mortos e qual é a relação que ele tem conosco. Somente a Bíblia tem a verdade. Lá no Gênesis capítulo 2, nós vamos ver assim, vamos ver aí. No livro de Gênesis capítulo 2, nós vamos ver aqui Deus formando o homem. Na verdade, Deus criando o homem. Formou o homem. Ok? Achou aí? Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 7. Nós vamos ver aqui, para que nós possamos entender mais sobre esse assunto. É claro que você já tem uma ideia do que aprendeu, do que viveu, a opinião das pessoas com relação às mortes. Uns têm medo, outros não têm. Outros acreditam que alguém precisa morrer para reencarnar. Outros acreditam que alguém vai para um lugar de tormento, outro vai para um paraíso. E assim tem muitas crendices acerca desse assunto. Então nós vamos ver aqui a formação do homem. Disso a palavra de Deus diz assim, ó, capítulo 2, versículo 7 de Gênesis diz assim, ó: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ok? Quem entendeu, diga amém. Amigos, presta atenção aqui. Eu vou fazer uma pergunta com base no texto aqui. Olha o que o texto está dizendo aqui, ó. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Do que Deus formou o homem? Do pó da terra, certo? Aí diz mais:
e lhe soprou na narina o fôlego de vida. O que Deus soprou no homem? O fôlego de quê? De vida. Ou seja, Deus formou. O que é formar? É dar uma estrutura, é dar um molde. Mas aquela estrutura precisava de algo mais. O que foi que Deus deu? O fôlego de vida. Aí você soma pó da terra, ou seja, a estrutura formada da pó da terra, mas o fôlego de vida. Nós temos o que aqui? O versículo diz aqui: e o homem se torna o quê? Um ser vivente, ou uma alma vivente. Você entendeu aqui? Deus forma o homem do pó da terra. Beleza, está lá, uma forma. É o quê? O morto. O pó é o morto. O meu irmão está dizendo que esse pó é o morto. Concordo. Se sai a vida, fica o morto. Mas quando se constituiu, também não tinha vida, então estava. Mas quando Deus sopra, o que acontece? Ele tem vida. Se sai, está morto. Mas se põe, está vivo. O que aconteceu com Jesus quando saiu o espírito dele? Saiu o fôlego de vida dele? Ele estava. Mas no terceiro dia o que aconteceu? O fôlego de vida voltou e Jesus fez o quê? Ressuscitou. Então ele estava morto e viveu. Então quando Deus forma o homem do pó da terra, de fato era um molde sem vida, estava morto, supomos. Mas quando ele sopra o fôlego de vida, o homem passa a ser um ser vivente, uma alma vivente. Quem entendeu, diga amém. Isso está claro, sim ou não? Está claro, sim ou não? Porque o que a Bíblia diz, nós estamos falando o que a Bíblia fala, tá bom? Deus forma o homem do pó da terra, sopra-lhe em sua narina o fôlego de vida e ele passa a ser um ser, uma alma vivente. Ok? É por isso que eu chamo a atenção de vocês nos detalhes. Deus usou a matéria-prima, o barro, a terra, mas lhe deu forma àquela terra. Não tinha vida, estava morto. Mas quando ele sopra em sua narina, aí ele adquire vida. E ele se torna, passa a ser. Veja bem, irmão, passa a ser uma alma vivente, um ser vivente, um molde vivente. Porque Deus deu nome àquele molde, ele chamou de alma. De ser aquilo que é. Quem está entendendo? Porque que se eu perguntar para você o que é você, você vai ter que me dizer o que conforme a Bíblia?